Certo. Eu queria falar um pouco, Glauco, de um outro tema relacionado à ultradireita, mas agora a ultradireita internacional, em especial o Donald Trump. O Donald Trump lançou ontem a primeira grande mobilização de guerra dos Estados Unidos desde o início do seu mandato. Foi um ataque. Aqui temos o jornal China Daily, mas está nas manchetes dos jornais internacionais, esteve ontem nas manchetes dos jornais internacionais, todos. Foram ataques por ar e ataques por mar também, ataques feitos por aviões de guerra e por navios de guerra, atingiram a capital do Iêmen, a capital Sana, e outras 3 cidades. Mataram 53 pessoas, a maior parte das quais crianças e mulheres, e o Trump disse que vai usar força militar arrasadora até que nossos objetivos sejam alcançados, ou seja, ele acenou com a possibilidade de permanecer essa ação. O Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, o chefe das Forças Armadas, o chefe do Pentágono, disse que os ataques vão continuar até que o grupo que dirige parte do Iêmen, que são os Houthis, parem de atacar navios no Mar Vermelho. Nós vamos ver daqui a pouco que eles não estão atacando, pelo menos por enquanto, esses navios. E o Trump deu um recado também para o Irã, dizendo que deveria acabar com qualquer tipo de apoio aos Houthis. O Mark Rubio, secretário de Estado, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, ligou para o Sergei Lavrov no âmbito dessa tentativa dos Estados Unidos de estabelecerem algum tipo de acordo com a Rússia em relação à Ucrânia, mas o Sergei Lavrov propôs e exortou os Estados Unidos e outras partes a cessarem totalmente o uso da força no Oriente Médio. Os Houthis, esse grupo que governa a maior parte do Iêmen, os Houthis anunciaram que não vão desistir das suas ações militares. Aqui é muito interessante. Os Houthis, num certo sentido, são, em todo o mundo árabe, a grande força que está se colocando ao lado dos palestinos. E aqui a gente começa a pegar o fio da meada dessa história. Por que, de repente, o Trump, que dizia ser a favor do uso da força, mas não da guerra, a favor do uso da força dos Estados Unidos para pressionar os seus adversários ou mesmo os seus inimigos, mas sem guerra? Por que ele lança agora essa operação militar cujos desdobramentos são imprevisíveis e são graves, como a gente vai ver? Tem tudo a ver, Glauco e pessoal, com a situação da Palestina, com a deterioração da situação da Palestina, que é algo que não tem sido destacado pelos jornais, mas é algo de enorme gravidade. Antes de entrar na situação da Palestina, vamos lembrar que os Houthis, embora eles dirijam o estado mais pobre do mundo árabe, eles foram capazes, a partir de dezembro de 2023, ou seja, logo depois que Israel começou a guerra total, o genocídio contra Gaza, eles foram capazes de fazer ações que prejudicaram, que jogaram um grãozinho de areia nessa ação de Israel, apoiada pelo Ocidente, de genocídio na Palestina. Aqui o mapa demonstra a situação do Iêmen. O Iêmen, principalmente o porto de Hodeida, está na entradinha do Mar Vermelho. E o outro mapa a gente vai ver que o Mar Vermelho é a rota principal para o conjunto de mercadorias que sai do Oriente ou que vem do Oriente. O petróleo que vem do Oriente vai em direção à Ásia, ou para longo, enorme fluxo de mercadorias em containers que saem da Ásia e vão para a Europa. Não sei se a gente tem o mapa próximo
Glauco, que é o mapa que mostra as rotas aí. A rota tradicional que passa pelo Mar Vermelho, está aqui na entradinha do Mar Vermelho, o Iêmen, ela economiza 10 dias a viagem de ida ou vinda de enorme fluxo comercial. 30% dos navios que transportam contêineres no mundo passam por esse estreito, porque ela encurta em 10 dias a viagem de mercadorias entre a Ásia e a Europa. Os Houthis, que são um grupo aliado da Palestina, são um grupo armado, são um grupo que possui drones, são um grupo que possui alguns mísseis. Eles começaram a atacar navios, principalmente ou navios israelenses ou navios com destino a Israel ou com origem em Israel, que passavam no Mar Vermelho, pelo Mar Vermelho, devido à situação muito privilegiada do ponto de vista bélico deles, Houthis. Isso provocou distúrbios no sistema internacional de seguros e fez com que muitos navios tivessem que desviar. É uma rota que consome 10 dias a mais e muitos milhares de quilômetros a mais, ou seja, isso serviu de uma certa forma de pressão contra o genocídio da Palestina. E o que está acontecendo agora? Praticamente calado pela mídia internacional, mas eu acho que a gente tem aqui algumas imagens. Esses são os Houthis, mas nós temos algumas imagens da Palestina, da destruição da Palestina, em especial a próxima imagem mostra a situação atual da Palestina. Por quê? Porque em 19 de janeiro foi definida uma trégua entre o Hamas e Israel. Durante 6 semanas, essa trégua permitiu a entrada de algum alívio humanitário em Gaza. Os hospitais começaram a receber suprimentos de novo, alguma comida começou a chegar em Gaza de novo, mas a alegria durou pouco, porque Israel tenta pressionar os palestinos, tentando pressionar os palestinos, no dia 1º de março, agora, fechou totalmente a entrada de ajuda humanitária em Gaza. No cronograma da trégua negociada lá em janeiro, estava estabelecido que seriam iniciadas novas negociações, ainda durante esse primeiro período da trégua, que foi até o começo de março. Israel se recusou a participar dessas negociações, dizendo que exigia a libertação de reféns antes de qualquer coisa. No dia 1º, foi cortada toda a entrada de ajuda humanitária em Gaza, e no dia 4 foi cortada a luz em Gaza. Inclusive, acho que você já falou aqui, Glauco, a única usina de dessalinização da água de Gaza foi fechada. Boa parte da população está sem acesso quase nenhuma água, só recebendo água por meio de caminhões-pipa e muito pouca água. Enfim, o que os Houthis fizeram? Na semana passada, na terça-feira passada, eles anunciaram que ou Israel concordava em reabrir a faixa de Gaza, em retomar as negociações que a própria Israel interrompeu, ou eles iriam começar novamente a atacar, a partir do Iêmen, barcos que passassem pelo Mar Vermelho e o que poderia provocar uma nova situação de tensão e de ruptura do comércio internacional no Oriente Médio. Os Houthis não fizeram nenhuma dessas ações ainda. Por isso é tolo e é um pretexto ridículo a afirmação dos Estados Unidos de que vão agir até que os Houthis parem de fazer as suas ações. Essas ações sequer foram iniciadas. Agora, por fim, nós temos alguns textos que mostram que por trás dessa ação dos Estados Unidos, Glauco, não está simplesmente o desejo de atacar quem ataca Israel, mas está um plano de mais longo prazo, um plano principalmente do Trump, de forçar o Irã, que é um país aliado, um aliado mais forte dos Houthis, a um acordo nuclear
desvantajoso. Recordemos que o eixo liderado pelo Irã no Oriente Médio sofreu derrotas recentes, sofreu derrotas principalmente na Palestina, com o Hamas, e no Líbano, com o Hezbollah, que foi muito atingido pelos ataques de Israel. Então, esse eixo que se articula em torno do Irã está enfraquecido, segundo essa matéria do Atlantic, que é uma publicação liberal, uma publicação favorável aos interesses dos Estados Unidos. O objetivo do Trump pode ser impor ao Irã um acordo que enfraqueça o Irã, por isso os recados dados pelo Trump ao Irã, e alcançar algum objetivo superior em relação à Palestina. Temos aqui um texto do M.K. Bradar-Kumar, que é um ex-diplomata muito experiente da Índia, muito estudioso das questões relacionadas ao Oriente Médio. Ele sugere que... aqui está uma imagem muito curiosa. Isso é um post do Donald Trump na rede social Truth, que é a rede social criada por ele. Na verdade, é um vídeo grotesco em que ele volta a lançar a ideia de transformar Gaza numa Riviera e coloca lá uma criança possivelmente palestina, que estaria segurando um balão do próprio Donald Trump. Ou seja, continua em curso a ideia completamente colonialista de transformar Gaza na Riviera do Ocidente, ou então mostra o Bradar-Kumar. E também a matéria do Atlantic. É claro que essa medida é extrema, muito dificilmente ele conseguirá fazer a Riviera de Gaza, mas ele, desde o primeiro mandato dele, tem um plano que chama Peace for Prosperity, em que ele quer oferecer a Israel a condição de avançar muito mais sobre a Cisjordânia. Então, isso significaria uma estratégia de enfraquecimento radical do Irã no Oriente Médio e fortalecimento de Israel. Para terminar, nós temos aqui uma contra-ação. Podemos voltar aqui um pouquinho à anterior, Glauco, que é o encontro em Pequim, na semana passada, do chanceler da China, do Yang He, junto com os vice-chanceleres da Rússia e do Irã, significando alguma unidade que pode combater a ação dos Estados Unidos. E, para concluir, a gente recomenda muito a matéria do Outras Palavras. Outras Palavras, uma matéria publicada no ano passado, contando quem são os Houthis, heróis dos palestinos, porque são os únicos no mundo árabe onde há muitos países poderosos, petroleiros, inclusive, mas não estão saindo em defesa dos palestinos, e os Houthis estão. A matéria diz, basicamente, vale a pena ler, que os Houthis, eles, na verdade, se chamam Ansar Allah, defensores de Alá. Eles são um grupo de maioria étnica e religiosa no Iêmen. Eles são xiitas a partir da virada do século, liderados pelo Hussein al-Houthi, daí o nome deles, o líder deles. Eles iniciaram uma luta para ter o poder no Iêmen. Essa luta foi vitoriosa parcialmente em 2014, inclusive no rastro da Primavera Árabe. Eles sofreram uma intervenção da Arábia Saudita, eles sofreram a maior crise humanitária do século XXI, segundo a ONU, mas essa foto de uma manifestação aparentemente de milhões de pessoas, quando começaram os ataques dos Houthis em defesa da Palestina, essa imagem mostra como a população do Iêmen, apesar de sofrer a maior crise humanitária do século, apoia essas ações em defesa de Gaza. E nós terminamos com o Nabil Khouri, ex-diplomata dos Estados Unidos, dizendo na Al Jazeera, sugerindo que a ação do Trump vai ser fracassada. Ele diz: se vocês pensam que são capazes de impor aos Houthis
que vivem nas condições em que estão, a paralisia da sua ação política e militar é um sonho que está destinado ao fracasso. Glauco.